Por falar em Jaraguá do Sul, é de lá que vem uma história muito curiosa. Tem uma expressão que diz assim, se fingiu de morto, né? Fulano se fingiu de morto para não ajudar e tal. Mas, bicho, na natureza, você já viu um animal se fingindo de morto? E qual seria esse motivo? É uma história muito bacana que quem vai trazer para a gente ao vivo é o Micael Melo, que está na nossa redação. Conta tudo, Micael, que história é essa de bichinho se fingindo de morto? Boa tarde, Keltrin. Claro, aquele boa tarde bem especial para quem está assistindo Ver Mais nessa sexta-feira, que coisa boa. A gente também se divertiu um pouco nessa semana que foi tão pesada. Então, a história é o seguinte, é mais um registro, como você falou, de Jaraguá do Sul, do biólogo Christian, que volta e meia ele traz uma história super inusitada. E nesse caso aqui, o último vídeo que ele publicou é desse gambá. Então, o que ele fez? Resgatou um gambá, como algo até bastante rotineiro, acontece muito, os gambás são dos animais que mais precisam ser resgatados. E é um gambá que você consegue perceber um pouco mais jovem. E aí, no momento que ele vai devolver esse animal à natureza, o animalzinho ali estava bem, tudo, voltou, claro, para o habitat dele. E aí, na hora, ele se fingiu de morto, Keltrin. Ele estava se fingindo de morto ali, o biólogo ali no vídeo é possível ver que o Christian, ele mexe nesse gambá, ele mexe no corpo ali dele e ele se finge morto. E aí ele se afasta, mas ele continua gravando. Então ele está ali com o celular dele, continua ali gravando. E aí no momento que ele está gravando, você consegue perceber que aos pouquinhos o gambá ali vai se soltando ali e lentamente vai entrando dentro da mata. Então a gente não tem o vídeo com áudio, mas na narração do Christian, quando ele fala, esse gambá é quase um ator, na verdade, né? Porque, claro, provavelmente o que aconteceu ali, ele deve ter se sentido um pouco ameaçado, claro, com a situação um pouco atípica ali, de estar um outro ser humano junto com ele, e aí, por conta disso, ele acabou fingindo que estava morto. Então, depois que o Christian se afastou e o gambá já não conseguia mais ver esse biólogo, aí sim, aí ele lentamente, então, voltou e agora, felizmente, está na natureza. A gente torce, claro, para que ele não necessite ser resgatado novamente. Porque o que aconteceu ali, ele acabou invadindo uma casa, ali, enfim, e aí as pessoas ali em Jaraguá do Sul, quando acontece isso, elas entram em contato, claro, com as autoridades, e nesse caso, além do Christian, tem outro biólogo que trabalha ali também, e aí eles fazem esses atendimentos, então, nas residências, e depois, claro, fazem as averiguações para ver se o animalzinho está com saúde, se está tudo certo, e aí, então, devolve para a natureza, que é o caso desse nosso gambá ator aí, que estava super bem, então voltou para a natureza. E aí, aproveitando, a gente vai dar uma informação até um pouco técnica para você que está em casa. Eu até anotei aqui, para não esquecer o nome, que é essa técnica, na verdade é uma técnica, tá? Que esse gambá usou. É chamada de tanatose. Tanatose é o nome quando o animalzinho ele acaba fingindo que está morto. E claro, a intenção é se proteger principalmente dos predadores. E tem vários animais que fazem isso, tá? Um dos principais casos acontece com os coelhos e os patos lá na Europa. No caso do pato, principalmente, eu estava lendo, a gente foi investigar, claro, essa história para entender um pouco melhor. O que acontece? Tem muitas raposas lá e as raposas, elas caçam esses patos. E aí, uma característica da raposa é que eles, às vezes, guardam o corpo ali, guardam esse pato para comer depois, principalmente as raposas mais jovens. E aí, nesse momento, o pato pode até estar um pouco machucado, mas ele finge que está morto. E aí, quando a raposa sai da toca, esse pato foge. E aí, isso é muito interessante, né? Já com as raposas mais velhas não acontece, acontece com as mais inexperientes ali. E no caso dos coelhos, também que os principais predadores ali dos coelhos não comem carne morta, né? Não são carniceiros, então eles também se fingem de mortos para não serem devorados ali. Chama muita atenção. Ô, Keltrin, vou devolver para você. Mas eu confesso que às vezes até uso essa técnica contigo. Quando eu não quero te responder ali, eu dou uma sumida, dou uma fingida de morto. Agora eu volto com você. Todo mundo usa essa técnica de vez em quando. E é sobrevivência, né? A natureza tem muito a nos ensinar.